como vai ser tudo assim no improviso, a gente pode falar besteira, fica tudo lá no YouTube depois, a gente ganha like. Ninguém vai saber sobre isso. Mas aí já começou de profissional, a gente ia gravar com celularzinho, tripézinho, né? Aí chegou a evolução, falei, caramba, olha só que legal. O primeiro tema teve 8 votos, que na verdade eram 5 post-its falando sobre a mesma coisa. Acabou que as pessoas voltaram em post-its diferentes, mas o assunto é o mesmo, que é cultura organizacional. E aí como disseminar a cultura do design, ou como mudar a cultura organizacional para que talvez as organizações estejam mais propensas, não sei se essa palavra é a melhor, a ter esse modelo mental de divergência e convergência. E aí eu só vou começar falando, só para introduzir da experiência lá nos Correios, o que a gente tenta fazer para essa mudança, pelo menos assim, de uma forma mais simples. Eu acredito que a primeira coisa é demonstrar que ele gera resultado. Porque se você não consegue demonstrar o resultado, a cultura não acontece, essa mudança não acontece. A gente sabe que o ser humano ele só aprende com aquilo que faz sentido, ou ele só faz aquilo que traz alguma coisa boa para ele, ou que traga algum benefício para ele. A gente só trabalha porque vamos receber dinheiro. Podemos ser as melhores pessoas do mundo, mas nós só estamos aqui porque nós vamos compartilhar conhecimento. Então eu vou dizer o que eu sei, mas eu também vou receber questões em troca. Então, assim, é normal. Isso não é um erro. E para você mudar um comportamento, mudar uma cultura, tem que mostrar um tipo de resultado. E eu acredito que enquanto a gente não consegue demonstrar o resultado que o design traz, a cultura ainda não muda. Então a gente precisa primeiro pensar nisso. Como é que a gente vai conseguir gerar resultados a partir disso? E a partir daí começar a startar. Então lá nos Correios a gente tem trabalhado em cima disso. A gente começa um projeto, escolhe um projeto e trabalha com ele a partir do design com as pessoas. Aí as pessoas começam a ver que dá resultado. Quando elas enxergam isso, elas estão começando a propagar o pensamento do design. Porque eu acho que o interessante não é porque as pessoas têm que ficar rodando oficinas uma atrás da outra, é conseguir pensar a partir desse lugar, a partir desse modelo de divergência e convergência. É o que tem começado a funcionar nos Correios. Ainda engateando, ainda de pouquinho, ainda bem fragmentado, mas as outras abordagens de vamos fazer oficina, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer isso, não funcionou. Então aí a gente escolhe o projeto, quando escolhe o projeto a gente demonstra que vamos trabalhar a partir do design, o pessoal olha meio assim e fala, não, mas confia, deixa que a gente coordena, e as coisas começam a gerar um resultado, e aí elas enxergam que aquilo, isso realmente funciona. Se eu começar a pensar assim, é mais rápido, conecta mais, o resultado é mais concreto, mais conectado, mais próximo, e aí isso surtiu um efeito lá. Mas acho que cada empresa vai encontrar o seu tom, né? O Rodrigo também tem trabalhado bastante na NAC aí, se você quiser compartilhar. Bom, assim, lá na agência, a gente, quando trouxe aquela questão da inovação é uma coisa muito cara para a gente lá na agência, tá? E a gente tem um desafio da cultura que é justamente isso. Nós somos uma agência reguladora, que a gente só trabalha com inovação. Toda regulação que a gente faz é uma inovação, porque ela tem geração de valor para todo o sistema de aviação civil. Nós somos uma das organizações que mais ganhou prêmios da ENAP de inovação nos últimos anos, e a agência não se vê inovadora. É um paradoxo. Então tem uma coisa interessante, que quando a gente decidiu abraçar essa questão de vez de inovação, de trazer, a gente, assim, me lembro que a gente começou assim, vamos trazer uma maneira nova de pensar. Por isso que quando eu aprendi o Design Thinking, eu falei, cara, eu acho que essa é uma abordagem que a gente tem que ter, ainda mais porque nós somos órgão do setor público. Essa questão, e aí volta um pouco daquela questão da cultura. O Design Thinking ele é centrado nas pessoas. Agora, para ser centrado nas pessoas, a gente tem que conversar com as pessoas. E a gente não tem hábito de conversar com as pessoas. Então, por isso, eu já sei o que fazer, não tem que conversar com o outro. Uma outra dificuldade é a questão de colaboração. Lembra, a gente tem muita questão de silo. Então, conhecimento é meu, é da minha área, não compartilho com ninguém. Acho que todo mundo aqui passa por isso. E tem a questão da experimentação.
não experimentamos nada. Vai do 0 ao 100. E isso é interessante por quê? Porque quando a gente pensa naquela questão do 0 ao 100, é como se tivesse tudo pronto, acabado, e se não der certo, volta. Tem uma questão muito forte que pelo menos eu acredito, e aí, por fazer uma provocação mesmo, é que você pode botar na internet. Bota assim, todo mundo só fala de eficiência do setor público. Eu tenho a seguinte provocação, até isso uso nos meus treinamentos logo de início, e na uso framework do TCU. Do que você adianta ser 100% eficiente em algo que não entrega nada para ninguém? O que eu acho legal do Design Thinking, por isso que eu defendo muita abordagem, é porque o foco dela é em ser eficaz. Então, primeiro, eu tenho que gerar, minha entrega tem que gerar valor, tem que gerar resultado. Se eu gerei resultado, aí depois eu posso ver como é que eu posso, melhorando os meus processos, trabalhando de outras formas para que a minha eficiência aumente. Mas não adianta, ser 100% eficiente com uma coisa que não entrega resultado nenhum, não quer me dizer nada. Então eu falo isso. Cara, eu posso fazer um projeto, posso fazer uma contratação que tira 10 no TCU, vira case, olha para qual foi o resultado? Nenhum. Do que adianta. Agora, isso é difícil de mudar. Aí, trazendo aquela questão, como é que a gente começou a trabalhar? A gente começou a trabalhar em várias frentes, disseminação. Primeiro, trabalhar com projetos. Que o Fred falou, perfeito. A pessoa tem que ver resultado. Na boa, no geral, quando você chegar lá, ninguém tem a menor ideia, também não está interessado em saber o que é design thinking, design sprint, design não sei das quantas. Ponto. Principalmente os seus patrocinadores, que são os gestores. O cara não quer saber como você vai fazer, ele quer o resultado. Então, aquela questão, quando a gente vai vender os projetos internos, a gente vende resultado. O que a gente consegue fazer? Por isso que os primeiros projetos que a gente fez, eu sou da gestão de pessoas, a gente fez dentro da nossa área mesmo. Por quê? Porque são coisas para pessoas, com impacto para a organização, e isso vai gerando uma coisa que a gente chama de lastro. Ou seja, eu vou com uma ação lastreando o outro e vou criar, olha, cara, vocês fizeram, pô, interessante. Tanto que quando a gente começou a entregar os primeiros projetos, a pessoa, poxa, interessante aquilo que vocês fizeram, poxa, podemos conversar? Eu acho que isso aqui pode ajudar no meu problema. Claro que vamos conversar. Então, a maior venda que você tem é resultado. Não se enganem com isso. Tá? Tem uma questão que eu sempre discuto muito, que é aquele ponto. Eu acho que a gente, quando faz um projeto, tem que compartilhar melhor os resultados. Porque, assim, novamente, cara, eu até gosto, até eu uso em oficina, treinamento. Então, vamos falar do como o Airbnb virou unicórnio com Design Thinking. Vamos falar lá da máquina de ressonância magnética para crianças. Vamos falar lá do Embrace. Cara, mas cadê os nossos projetos que a gente faz no nosso dia a dia? Porque, novamente, é muito fácil falar do projeto dos outros. Agora, quando você vai trazer para o métier das dores e ganhos, principalmente dores, que a gente tem na implementação, hoje a gente já tem bagagem lá na gente, que a gente fala nos nossos projetos. Ó, a gente fez esse aqui deu problema, esse aqui teve briga na oficina de Design Thinking. Mas eu posso falar porque foi coisas que aconteceram com a gente. Então, a primeira coisa é o seguinte, a gente aprendeu muito, aí, novamente, o mindset do Design Thinking ele tem que valer para a gente também. Então, a gente pegou projetos pequenos, que ninguém queria, porque todo mundo só quer projeto grande. É um projeto pequeno que ninguém queria, aplicamos, aprendemos, iteramos, prototipamos, e aí isso também dá uma coisa que eu vejo muito. A gente faz oficina, né? Nomura, Fred principalmente, que trabalham muito na questão de formação. Só que as pessoas, na hora de ir pra rua fazer sua primeira, segunda oficina, tem medo de fazer. Quando eu saí para fazer minha primeira oficina, eu tive muito medo. Falei, cara, isso aqui não vai dar certo. Mas, quando você faz daquela questão de você trazer as pessoas e você faz pequeno, você começa a criar um ambiente de segurança. Uma outra coisa que eu vi, no Mura faz muito isso, o pessoal da FISA faz, eu também faço com o pessoal, é chamar para acompanhar a oficina minha, ser um co-facilitador, porque isso ajuda a dar confiança. Então, essa questão da rede, de, puxa, vai ter uma oficina, pô, não quer ir participar, não quer co-facilitar, isso é ótimo, por quê? Porque isso ajuda a criar uma coisa chamada confiança, tá? E a gente intercala também, então quando tem evento, a gente divulga, quando tem leitura, cada a gente divulga também, porque mostrar que isso não é uma coisa esporádica também ajuda a ver as pessoas que, pô, isso aqui não é fogo de palha, isso aqui realmente a pessoa está fazendo, está tendo resultado. Então eu acho que esse movimento de, resultado, aprender pequeno, compartilhar, principalmente outros cases, é importante para que as pessoas vejam a importância do design para criar cultura. Porque eu sempre falo o seguinte, a gente demorou 1 ano e pouco para pensar, vamos ter realmente um laboratório de inovação.
Só que o nosso relatório de inovação ele tem data para acabar. Isso a gente fez questão de colocar na nossa criação. Ele tem que acabar quando a gente vê que a cultura está disseminada. A gente entende, nós pelo menos a gente entende que assim, a área de inovação é para ser apenas um ponto para ele ajudar o quê? Precisamos nesse momento? Precisamos, mas não é para ser para sempre. Mas aí eu acho que é muito aquela questão. Então eu acho que é projeto. O patrocinador não vai entender o design, mas ele vai entender o resultado que vai trazer para ele. Então isso é um selling point muito forte para conseguir o patrocínio. Próximo. Compartilhar algumas experiências que eu tive também. Nesse um ano e meio que eu tenho de exploração do design, que quando a gente fala de cultura, eu não vejo outra forma que não seja de cima para baixo. Né? Por quê? Porque o design ele é movido a erro e acerto. Então, é importante uma conscientização e um entendimento do alto escalão da organização sobre as possibilidades, né? Sobre erro e acerto. Porque do contrário, na primeira coisa errada que aconteceu, na primeira coisa esquisita que acontecer dentro da organização, já vão cortar a tua cabeça. Né? Então precisa minimamente de um apoio do alto comando, mesmo que esse apoio seja, olha, faça pequeno, que acho que é o certo, faça pequeno naquele microambiente, mas faça, você tem o meu aval. Eu participei, eu tive uma encomenda um tempo atrás de um hospital, um projeto que acabou não indo para frente, mas foi muito rico o aprendizado que eu tive, porque eu fui examinar como é que estava produzindo inovação em ambientes hospitalares. E o HC, que é o Hospital das Clínicas de São Paulo, para mim foi um dos hospitais mais interessantes que eu tive conhecimento sobre o desenvolvimento de um laboratório de design. E justamente foi isso, eles tiveram apoio do alto escalão do HC, chamaram um consultor, um especialista em design thinking e começaram com muito pouca gente. E começaram dentro de um ambiente bem pequeno. E as experiências e os relatos que eu tive do HC são fantásticos. Assim. Em menos de um ano de projeto, o HC já estava investindo numa área super legal para o laboratório de design. É como se aos poucos a organização estivesse sendo incorporando a cultura do design. Tem um ano que eu tive o acompanhamento, que eu acompanhei esse trabalho, que eu vi algumas coisas, que eu conversei com um dos líderes do processo, e eu não tenho mais notícia, então eu estou super curioso então para saber como é que está o andamento do desenvolvimento desse projeto lá no Hospital das Clínicas de São Paulo. E na nossa organização também, eu percebo que disseminar a cultura, assim, não... E a gente lá na nossa empresa, a gente está com uma cultura bem pensada, bem voltada para o design, mas porque vem do alto comando. Se o alto comando não apoiasse, de fato, no primeiro momento, a coisa já teria sido cortada e já não iria para frente. E eu acho que eu adorei as palavras do Rodrigo. Eu estou achando ótimo estar gravando, né, Eduardo? Porque eu vou querer pegar essas palavras, anotar e explorar muito em cima do que o Rodrigo, né? Muito do que o Rodrigo compartilhou. Mas eu vejo isso, que a cultura, ela é fundamental o apoio da organização. É fundamental o entendimento sobre as possibilidades de erro e começar muito pequenininho mesmo. E aos poucos vai gerando resultado e aí aqueles que são mais descrentes vão se tornando mais abertos para as possibilidades até que chega no momento que está todo mundo na onda da inovação, na onda do design, na onda do pensamento do design. E é isso. Então, assim, quando a gente fala de cultura, né, é importante a gente entender os 3 movimentos da cultura, né? Todo empreendimento ele começa com o dono, né? Então ele tem muito improviso, ele está procurando um nicho,
tem muita experimentação, ele está definindo o que ele vai fazer, né? Quando ele acha o nicho, ele vai para um segundo modelo, que é o que a gente chama de cultura organizacional. Tá? Sozinho ele não vai dar conta, ele precisa expandir. E aí ele contrata um gerente, né? Num modelo que está muito focado em carreira, né? Ele está buscando sobrevivência do mercado. E aí, como ele precisa ganhar escala, ele começa a estabelecer padrões, regras, procedimentos, né? Ok. Esse modelo, até a terceira revolução industrial, entregou valor. Ok? Entregou valor. Só que como a gente está num movimento onde a tecnologia está acelerando muitas mudanças, é um modelo que não está conseguindo se oxigenar. E outra, o fato de você ter segmentado o processo, até porque na época da Revolução Industrial eu tinha muito analfabetismo, então eu tinha que ter processos, etapas do trabalho que não precisava se explicar muito, era trabalho repetitivo mesmo, né? As pessoas começaram a perder a conexão com um propósito, por que elas estão fazendo aquilo. Ela tem que fazer, porque vai fazer, que me falaram que é assim e assim vai. Então as pessoas, grande parte do corpo funcional, ele se perdeu a conexão, se está fazendo coisa ou o significado da coisa. Qual que é a diferença? Eu vendo uma operação de crédito para cumprir meta, né, da minha instituição, né, uma de crédito imobiliário, por exemplo, ou eu estou ajudando uma pessoa a realizar o sonho da vida dela de ter uma casa própria, que é significado. Eu coloco uma porta de segurança para cumprir meta da órgão de segurança, que é coisa, ou para zelar pela vida das pessoas que estão ali dentro, significado. Então é muito importante que as instituições, as pessoas, né, elas consigam reencontrar o significado do que está fazendo, porque isso foi perdido. Quando a gente olha para essa organização, que está como cultura organizacional, nesse modelo tradicional, alguns trabalhos que a gente tem feito de pesquisa, a gente pergunta, quem são os makers? O que é ser um maker, né? É o cara que está exercitando o protagonismo, tem atitude, tem o sentimento de dono, né? Que o sentimento de dono, assim, poxa, deixa eu cuidar bem dessa mesa, né? Essa mesa, ela faz parte desse patrimônio do estabelecimento e esse seu trabalho eu preciso ajudar a cuidar também. Seja eu como cliente, seja eu como funcionário, né? Desliga a tela do computador. Isso aí não vai fazer diferença. Soma os computadores da empresa toda, se ficarem ligados. Quanto de energia? Eu tenho que pensar em economia, energia renovável, enfim. Sentimento de dono. E a contabilidade, prestar conta. Eu preciso prestar conta. Então, essa é a característica normalmente dos makers. E aí ele perguntou, quantos são os caras malas? Aquele que é difícil de carregar, cara que não está aí nem com reza brava. 15%. Quem são esses malas, né? São pessoas que não tem problema com o tempo, chega a hora que quer, sai a hora que quer, fica com um banco de olhos lá, adoram fazer fofoca, né? É a pessoa que traz as notícias ruins, né? A pessoa do apocalipse, e são pessoas que já tiveram ambição, mas elas estão sem, elas não têm um objetivo, propósito, tá? Ok. Bom, se eu somar 5 mais 15, dá 20%. Cadê os 80? Os 80 estão nesse perfil. Pessoas que perderam o propósito e levam o corpo para fazer alguma coisa lá, né? Dá o de comer para esse corpo, deixa esse corpo descansar um pouco à tarde, põe à noite para descansar e coloca isso no outro dia. E o movimento que está acontecendo hoje nas empresas, como eu não tenho um modelo de requalificação ou até descomissionamento, eles ganham o mesmo salário, né? E aí os 15 estão desmotivando os 80 que estão desmotivando os 5. Então o movimento está nesse sentido. De que maneiras eu posso reverter esse movimento, né? É bem a arte da guerra, né? É importante então identificar essas pessoas, né, que fazem parte do meu ecossistema, mas eu não vou lutar com o inimigo. Eu vou fortalecer o amigo. Eu vou pegar esses 5% e vou fazer eles tracionarem. Vou dar um ambiente para eles fazerem entregas. Porque esses são os caras que fazem. Eles vão atrás. Eles estão com energia para fazer. Para que de forma indireta eu vá estimulando o ecossistema a se movimentar. A gente vai pela borda. Concordo que tem que ser pelo board, né? Para começar.
E o que a gente tem percebido nas organizações? Eu tenho um board, ou algumas pessoas do board que querem fazer a mudança, estão vendo esse problema, que não é nem sustentabilidade e sobrevivência, né? Mas eles também colocam um alvo nas costas. Porque que ninguém vai falar lá no comitê, lá no colegiado, que é contra inovação. Ninguém vai falar, né? Só que aqueles que pegam mesmo, tem um monte que é contra o cara. E vai apunhalar. Então, ele tem que saber que tem um alvo nas costas. Eu tenho uma base que quer tentar mudar. Tem esses 5% lá na base, né? E tem uma gerência média que não sabe o que fazer. Está preocupado com aposentadoria e começa a embarrear, tá? Tem 5% lá, mas a gente tem que identificar os 5% lá em cima, os 5% na gerência média e 5% na base. Para então fazer um movimento de cultura organizacional para cultura de inovação. Qual que é o mindset desses dois, né? Do cultura organizacional eu falei. O da inovação é menos meta e mais propósito. Eu tenho que entender um significado do que eu estou fazendo, né? Menos gerente e mais liderança circunstancial. Empoderar as pessoas, esses makers, né? Que a gente identificou, né? E de alguma forma dar algum reconhecimento por meritocracia, né? Para que todos, ou pelo menos essas pessoas, entendam para que está fazendo. Então, o que fazer, como fazer, para que fazer. Partindo então dessa visão, a gente fez alguns movimentos dentro do Banco do Brasil para fazer esse movimento. A gente entendeu que, também, perfeito, né? A gente tem que entregar, tá? Só que primeiro é importante que a gente vá sensibilizar as pessoas, para mostrar para elas que o mundo está mudando, né? Então, assim, talvez eu não tenha essas entregas aqui, no momento de sensibilização, às vezes vale a pena mostrar algumas coisas que estão acontecendo no mundo, tipo o Embrace, até a viagem do pirata e tal, para sensibilizar. E é importante, então, na sensibilização, né? Então, você está pegando todo o público, achar os 5% ali. Que entenderam a sensibilização e querem fazer, só que não sabem como. A gente vai para uma segunda atividade, que é instrumentalizar. Nós vamos ensinar esse pessoal a ser inovativo, né? Usar as tecnologias humanas, né? Fazer eles passarem pelo processo, aprenderem a usar o processo. Depois que instrumentalizados, a gente tem que praticar. Então, é uma terceira fase, que é a prática. A gente chamou de prova de fogo, né? Então, a gente fez a sensibilização, fez a oficina para instrumentalizar, e aí agora a gente fez a prova de fogo. O que foi a prova de fogo? Foi a gente, tanto na oficina como na prova de fogo, a gente pegou cases reais, para que já nos dois movimentos a gente entregasse. Né? Então não foi uma oficina de pegar um tema proforme, tipo, não, a gente pegou casos reais para ensinar a fazer, mas também entregar, sempre no foco da entrega. Perfeito, sua visão. Então a prática é onde você vai poder praticar e onde o facilitador pivô vai ficar mais na mentoria. Então ele muda, faz a liderança circunstancial, né? Ele não é mais o protagonismo, quem vai ser o facilitador vão ser eles que vão começar a praticar a mudança, né? Na oficina a gente já até pratica um pouco isso, né? Deles exercitarem um pouco ser facilitador ali, mas na prática eles são os facilitadores. E o quarto estágio é a mentoria, né? Para dar suporte para o dia a dia. Foi importante em alguns casos criar esse núcleo pequeno de inovação, né? Que seriam os makers desse grupo, né? Aquelas pessoas que se destacaram em termos da conduta. E assim, gente, é importante. A gente contrata por conhecimento e habilidade e demite por atitude. A gente tem que mudar isso. Contrata por atitude e demite por atitude. Sabe por quê? Conhecimento e habilidade, ele aprende. A gente tem uma energia a ser despendida? Tem. Mas é menor do que se eu tiver que trabalhar atitude. É possível? É possível. Tá? Então é achar esses makers, né? Fazer eles passarem por esse processo, porque eles querem, né? Só não sabem como. Na hora que você instrumentaliza e eles praticam, é um boom. É mais ou menos acho que aconteceu com vocês. Entrou num despertar, que aí o cara vai. E tendo essa orientação, que é importante ter, né? Essa orientação na jornada, ter um mentor ou um coach, que tem uma certa experiência e tal. Para ele errar, assim, sem banalizar o erro, nós vamos buscar acertar, mas se errar for necessário para o aprendizado, beleza. Porque aí não é errar por errar,
Mas eu tenho que criar esse ambiente de experimentação. Porque a gente está tão aculturado à cultura do não pode, né? Que a gente se bloqueia. Não é culpa das pessoas, é que a gente cresceu dentro desse ambiente, né? Mas então, quando eu crio um laboratório, eu nem chamo de inovação, porque fica meio pesado, mas criar um laboratório, porque laboratório tem mais essa pegada de experimentar, né? Então fica mais leve e tal, né? Então, criar um laboratório para que essas pessoas, e não pode ser muitas pessoas, tem um autor chamado John Hagel, que ele comenta um pouco isso, né? Chama Skunk Works. São grupos pequenos, no máximo de 8 pessoas. Em métodos ágeis, a gente fala que é a quantidade que dá para alimentar 2 pizzas, né? É o tamanho do time. É a média. E aí, e esse grupo, qual a função? Eles vão ser os makers, que vão ser os destravadores, que vão criar a trilha e vão ajudar a achar outros grupos para fortalecer. Eles não vão crescer mais que isso. E talvez se dissolver no momento que for oportuno. Mas eles vão localizar onde tem potenciais outros grupos para poder fortalecer. Então, no banco a gente tem trabalhado assim, né? É um trabalho voluntário também, de base, né? Mas que a gente está tendo um apoio de um patrocinador lá do board, né? E é melhor que seja voluntário, gente, que não seja institucional ainda, para ficar quem realmente quer. Se for institucionalizado, às vezes a pessoa quer carreira e tal. Então é bom ter um tempo ficar assim, voluntário. Aí depois até pode institucionalizar, mas é bom ser um estágio probatório lá, para se a pessoa está indo lá para o holofote, ela já vai desistir nas primeiras. Tá? Então no banco a gente tem feito isso e com essa visão, né? De como a gente poder tracionar internamente. Aí me chamaram para conversar, eu falei, não, tá ok, vamos pensar aqui como que a gente organiza e conversa com esses gestores para receber essas pessoas que estão aí pipocando de ideias. Que também é uma coisa que eu vejo, né? A gente capacita a equipe, mas na hora que ela volta para o seu local, se a gestão, a média gestão não estiver pronta e aberta para receber esse novo pensar, porque na verdade não vai mudar o processo da pessoa em si, só vai mudar a forma de olhar. E se eu não estiver aberto a esse novo olhar, acaba que as coisas começam a entrar em conflito. E volta de novo para onde estava. Então, assim, você descongela a pessoa, joga ela no outro lugar, ela começa a pensar diferente, mas aí quem é que vai ditar as regras é o gestor. Se não tiver aberto a isso, aí a gente acaba voltando, aí tem que começar de novo. E tem que ser persistente. Experiência minha nos Correios, acho que eu levei uns 4 anos para realmente falar que hoje eu consigo trabalhar essencialmente com design. Pelo menos lá, né? Fiz um planejamento, meu chefe, ele perdeu o post-it, ficou desesperado, porque não lembrava mais o que é. Não, é interessante também a gente ter a visão, relembrar 2 coisas aqui, né? Que a primeira coisa é a questão da empatia e do foco nas pessoas, né? Por experiência também nos Correios, né? A gente tem que lembrar, que eu falo muito até com a Laura, né? A gente tem que lembrar que a gente é servidor público e não servido do público, né? Nós estamos ali para servir ao público. Quem é o público? O cidadão brasileiro. Então a gente está ali para fazer soluções que sirvam para o público. Às vezes totalmente errado, né, o mindset, né, atualmente, né, que a gente não pensa em tudo, não, vamos pensar aqui no que a gente vai ganhar e tal, mas e o público, o que vai ganhar com isso? Outra coisa importante é a questão da experimentação também, que a cultura atual não está favorecendo, mas aí está num caminho legal de mudança de cultura. O trabalho do Fred lá na gestão de pessoas é muito importante nisso. E mudar a cultura para mais experimentação. Porque o pessoal tem aquela questão, não, eu sou o dono da verdade e vamos fazer isso aqui que vai dar certo. Aí a gente pula a etapa e vai logo para a solução. Que nem o Rodrigo, né? O Rodrigo estava falando, essa questão de você pular a etapa e ir logo para a solução, né? O pessoal fica afoito, né? Não, vamos fazer isso aqui logo e vai dar certo. Aí dá errado, aí tem que voltar. Isso gera o quê? Gera custo para a empresa. Então, é interessante a gente também
fomentar a experimentação. Prototipar, assim, isso aqui é experiência minha também, né? A gente tem eu trabalho na área internacional, né? Então a gente está na implantação de uma solução e tal que vai gerar um custo a mais pro cliente. Como é que a gente vai fazer isso? Tem que explicar o impacto para ele. Não, a gente não pode fazer. Não, que isso? Entendeu? A gente tem que fazer. Quem vai ser impactado? O cliente, poxa. O cliente está lá, está utilizando o nosso serviço, ele tem que saber, poxa. Então, é interessante essa mudança do mindset mesmo, né? De experimentação e do foco nas pessoas. Lembrar que existe uma coisa muito básica no mundo, na nossa sociedade, que é a comunicação. E, às vezes, muitas coisas morrem por conta dela, né? Pela falta dela ou pelo excesso dela. Então, acho que, principalmente nas culturas organizacionais, os altos cargos estão na mão de pessoas mais velhas, inclusive. Portanto, quanto mais velho, mais resistente. Não é uma regra, mas é uma naturalidade, é aquele que se enche de experiência. Mas eu tenho 30 anos de experiência, azar o seu, né? Quem mandou não estudar? Ficou só fazendo, né, mal feito a vida inteira. Não é não? Eu acho, eu posso falar de cadeira. Mas... Azar o seu. Mas enfim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado e exercer a empatia também na comunicação. Quando eu comecei a fazer consultoria para pequenos empresários, uma das dificuldades é que eu vinha da GV e falava mindset. E daí? E o que é isso? Esse menino falou algumas coisas que eu não entendi nada. Esse menino. E tem cara de ser muito inteligente. Eu quero ele do meu lado. Mas eu não entendi. Se eu tivesse que comprar o trabalho dele, talvez eu tivesse que aprofundar, se eu tivesse interesse, ou eu imediatamente rejeitaria por não ter entendido. Né? Então a gente precisa estudar o outro para falar com o outro. Olha, vocês jovens usam uma terminologia própria que está na literatura. Como ele citou vários autores, ele é um professor. Mas a gente tem que entender que às vezes isso não interessa. O que vale é o benefício, é o resultado, como ele falou. Né? Não adianta você dizer qual é a característica do design. Não, mas é uma coisa que a gente faz. Isso é problema seu. Eu quero saber o que eu vou ganhar com isso. O senhor vai ganhar que nós vamos acelerar o processo de resolução dos seus problemas. Pronto. Não precisa enfeitar o pavão demais, né? Porque isso, às vezes, afasta as pessoas, tá? Interessante o que a Cecília colocou a respeito da comunicação. Eu acredito que independente do segmento, independente da ferramenta de design que você está fazendo uso ali naquele projeto, a comunicação, ela tem que circular, ela não pode ter ruído. E até um pouquinho antes, que ela mesma colocou, quando eu estou num processo, desenvolvendo aquela etapa ali mesmo, da dinâmica mesmo do design, se você não me entendeu, a culpa é minha. Eu que não me fiz entender. E principalmente quando eu vou colocar isso para o alto escalão, eu não posso talvez tentar promover a ideia, que ele compre a ideia do design com o meu entendimento. Ele não sequer conhece as ferramentas. É eu entender o que está ali, a cabeça dele, o que ele tem como verdade, para eu começar a puxar ele para o meu lado. Sem isso aí, não adianta. Eu posso levar a caixa com a caixa, sei lá, de Pandora, como ela mesma falou. Não vou ter o resultado. E outra coisa que eu acredito ser muito importante e aí vai um lado um pouco do coaching, que o Nomura colocou,
a gente tem que quebrar esse paradigma que a gente tem de... Independente da caminhada, isso está enraizado na gente, de criticar o cliente, a pessoa. Nós não somos o cliente, a pessoa. A gente pode criticar a atitude dele. A partir do momento que a gente olhar para a atitude, parar de olhar para ele como o alvo, fica mais fácil. Fica mais fácil. Eu acredito que é mais ou menos por aí. Isso faz total diferença. A colega quer falar um pouco. Seu parceiro, né? É, o seu parceiro, o seu foco é ele. E ele é a essência do ser. Sim. Não faz sentido, Sim. gente. Se a gente querer fazer alguma coisa, se a gente não está gerando valor para ele. Sim. Aí ele Sim. perde sentido de ser. Sim. E aí que ele não vai te patrocinar mesmo. Sim. Ele não vai te patrocinar. O seu... Eu costumo dizer que não importa o grau das resistências, principalmente as iniciais. O cliente, desculpa, gente, ele é rei. A dor dele é meu foco. Eu preciso, aquilo ali é a essência, é o que vai me mover. Eu preciso gerar valor. E se eu não buscar criar essa brecha, ele vai ter resistência, ele não quer nem saber. E com isso eu acredito que na prática, como os colegas já, o Fred colocou, o Nomura, colega também de Goiânia colocou, na prática, você também, na prática, aí sim, aí eu vou amadurecendo. Mas começa aqui, desse lado aqui. Sim! Tem o meu patrão, né? Quem é meu patrão? Não é o É meu, isso. o presidente. É aquele É que isso. tá pagando minha conta. É isso. E isso acaba de você, de uma certa forma, acaba disseminando esse pensamento para os teus colegas que estão ali. Porque não existe um projeto de singular, de um único ator. Não existe. É um projeto, meu projeto pessoal, meu projeto de vida. Tá bom. Quantas pessoas não estão ali envolvidas? É mais é só mesmo complementando o que o Nomura falou, que eu falei, não, ele foi lá na minha empresa, não é possível, que eu sou da Caixa, eu falei, tudo que ele falava é exatamente o que a gente passa por lá. Mas, só que como eu tenho uma percepção, assim, teve todo aquele trabalho de aculturamento da autodireção, tal, então é como você falou, ninguém vai falar que não aceita, ou que não, todo mundo vai comprar, epa, legal. Só que o movimento, ele é muito mais forte, é onde eu tô, que são os técnicos, é por baixo. Então ele vem, é legítimo, ele está vindo de baixo para cima. Então a gente percebe, nós temos grupos, acontece, e assim, a comunicação é essencial e é isso que eu acho que faz falta. Eu acho que ainda não se percebeu que eu acho que é uma, não sei, é uma das ferramentas mais valiosas que tem, porque você tem que se sentir incluído naquele contexto. Tem funcionário que tem aqueles que se acomodaram, tem aqueles que não estão nem aí, tem aqueles que você fala, você se sente o peixinho fora d'água, querendo falar de inovação. E assim, em várias reuniões. E essa questão de você colocar o cliente, o meu cliente, eu também fui da área de gestão de pessoas até semana passada. Meu cliente era o empregado. E eu passava por reuniões assim, que o empregado falava assim, não estou entendendo como é que vocês estão fazendo a coisa dessa maneira, pra gente não é interessante. Eu ficava assim, horrorizada. Eu falo, realmente, a gente vai muito na contramão e está bem longe da gente conseguir atender isso, as pessoas mudarem, não, mas eu defino, eu decido, eu estudei anos para isso, eu sei como é que se faz. Enfim, eu acho que isso é muito interessante. Agora, a questão da empatia, eu já estou nesse movimento desde 2017, que a Caixa já tem um tempo que está passando por isso, e foi lançada uma oficina, essa dificuldade de nomes, desse negócio da comunicação. E foi um curso de Scrum Master, desde que eu vou te falar. E eu fiquei encantadíssima, foi até o Gino que fez o curso, eu participei. E ele falou assim, gente, vocês vão ter um desafio. O que é o desafio? É fazer uma oficina, vocês vão ter que dar uma entrega, só que com pessoas que não conhecem, que não têm a mínima ideia do que você está fazendo. Aí eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer isso, né? Então eu consegui
é exatamente o que você falou. Eu introduzi o Scrum na fabricação de uma omelete dentro da minha família, no almoço de final de semana, num domingo. Tivemos um resultado maravilhoso. Enfim, mas eu não falei de Scrum. Eu falei outra coisa. E todo mundo topou, fizemos planejamento, fizemos todas as etapas e conseguimos chegar lá. Então é só para dizer que a comunicação ela é essencial e a gente tem que tomar cuidado, dependendo do público, vai fazer exatamente isso. Trocar um nominho ou de repente chamar, fazer para não assustar, porque tem muita gente que não está preparada para ouvir tanto nome técnico, né? É muito legal as contribuições de todo mundo. E aí, pegando um gancho com essa questão da importância da comunicação, né? No curso de Design Thinking, a gente teve puxando para a experimentação. Como que a experimentação é importante, assim. E eu vi isso no curso de Design Thinking, em que o problema que a gente tinha para resolver era a questão do SUS, da eficiência do SUS, né, aqui em Brasília. E o mais legal foi Eficiência ou da falta? Se existia eficiência, se a questão era se em Brasília o SUS era eficiente ou não. O Fred pode me corrigir se funciona. Abundância, perdão, eficiência não. Se era o paradigma da escassez da saúde para ter um paradigma de abundância e saúde em Brasília. Isso. Ficou louco. Isso. Foi super desafio, exato, para ver se existia essa abundância ou não, né, no Serviço de Saúde de Brasília. E o mais legal é isso, eu e o Douglas, a gente estava na mesma equipe e a gente foi... Aquele dia foi muito marcante, né? A gente foi no Agarram e a gente foi conversar com o pessoal que estava ali esperando para ser atendido no ambulatório. E a gente conversou com um pai e um filho, era 3 gerações ali de homens, né? Pai, filho e neto. O mais velho que estava para ser atendido, enfim, e estavam esperando. E a gente conversou com o filho e com o neto. E o mais legal, assim, é que é dessa comunicação, de saber deles como é que eles estavam experienciando ali aquele serviço, né? E aí a gente via, o que eles passaram é que a imagem é ruim. Ah, não, tem muito que melhorar, muito burocrático. Você vai e volta do hospital pro centro de saúde, e te mandam para cá, te mandam para lá e tal, não sei o quê. E também eles questionaram que faltava humanização no atendimento. Não tinha humanização, por exemplo, no pré-atendimento, antes de ser atendido. Isso. Que antigamente pegavam no braço e tal, e te levavam até a sala do médico e tal. Mas que no final, assim, você via que o serviço era atendido, exato. Todos os serviços, parece que os 3 eram usuários do SUS, e eles tiveram todos os atendimentos que eles precisaram, sabe? E só que é isso, assim. Então ficou muito claro pra gente, assim. Exato. Não basta ser, é preciso parecer, né? Então você pode ser humanista, mas se você não passa essa ideia, você não consegue. Todo mundo de cara a comunicação é o que faz o visual merchandising. Exato. Frio, assim. E o legal foi isso, assim, é que daí na exposição de ideias do grupo, a gente pegou muito esse caso, né? A gente trouxe esse caso e aí foi uma das... a ideia mais voltada foi essa questão da humanização. Vamos começar então, vamos focar na humanização, porque isso vai melhorar a imagem também, né? E aí a gente foi, de novo, a experiência foi muito legal, que a gente foi pro hospital do Paranoá, e aí o nosso protótipo foi levar essa humanização para o ambulatório, no sentido como um pouco de Doutores da Alegria ali, né? De entreter aquelas pessoas que estavam esperando ali horas. Porque a questão do esperar no SUS, eu falo, é inevitável, é inevitável. Isso. E também, assim, que é algo muito questionável aqui, né? No sentido de espera-se muito tempo, então esse serviço é péssimo. Gente, eu venho da... É isso.
em Londres, eu como estudante, eu tinha direito ao NHS, né, que é o SUS deles. E assim, eu tive uma febre uma vez e fui pro tipo um centro de saúde deles, que é realmente regional, é igual aqui, assim, né, onde você mora, que você tem direito a ir naquele centro perto da sua casa, mais próximo. E assim, ele falou, você chega às 10, você é atendido entre 10 e 1. Então, assim, tem esse período de atendimento, porque para atender muita gente, né? Então, é normal esse período de atendimento. E se você sabe disso, é isso. Começa às 10 e até 1 você vai ser atendido. Então, assim, essa espera é inevitável, mas ela pode ser amenizada e pode ser... Comunicação. Você falou, exato. Você vai esperar 1 hora. Exatamente. Ou 3 horas que seja, 4 horas. Você já vai se distrair. Exato. Né? Ou Vai no banheiro, vai comer, vai no chá. Né? Conhece o Wi-Fi? Exato, vai ler um livro. Gente, todo mundo tem que ser um pai. Vai ler um livro, enfim, tem tanta coisa, né? E aí o que a gente foi fazer mesmo era interagir, trazer um pouco de alegria, assim, né? Para o ambulatório. Aí foi legal que a gente pegou um grupo de crianças e pais, né? Daí a gente brincou com eles, enfim, eles interagiram um monte. E nada assim, o custo. E a nossa ideia foi de envolver as pessoas que trabalham ali, sabe? Os funcionários, os servidores. Deles intercalarem entre eles e eles... porque isso também, quando você trabalha para o outro, essa questão do voluntariado também. Quando você trabalha para o outro... você aprende muito também, assim, né? Se desenvolve bastante. Então isso é muito legal, assim. Você aprende mais, eu acho, né? Do que quando você, enfim, quando você tá só de espectador. Então foi isso. Aí só o último gancho, que é essa questão da experimentação, né? Eu optei, moro em Brasília, não tenho carro e optei por ser usuária do transporte público. De transporte público. E assim, à noite, e Uber de vez em quando, mas, por exemplo, de casa, o transporte de casa, trabalho-casa, público. Uso ônibus, metrô, o que seja. E muita gente me questionou, assim, né? Por que e tal. Porque, assim, existe essa imagem de que o transporte público de Brasília também é muito ruim. Então as pessoas, não, mas já tentei, ixi, não dá certo não e tal. Esse pré-conceito e essa pré-rotulação, assim, não, isso não funciona, isso aí não dá certo. Mas você já foi lá, viu e experimentou para ver se dá certo ou não? Poucos, sabe? Poucos. E vivenciar isso. E é isso, assim, que eu compartilho. Funciona, sabe? E melhor até do que eu achava. Tem o cartãozinho que é o bilhete único, né? Então você paga uma vez. Você pega o ônibus e o metrô. As pessoas são colaborativas dentro do ônibus. No sentido de oferece o lugar, quer segurar sua bolsa, que segure sua bolsa, enfim. E aí é isso, assim, eu me vi também, né, nessa experimentação e que me tirou totalmente essa visão que eu tinha, porque é engraçado, assim, o meu sofrimento no momento de voltar era muito dessa questão do transporte, porque do transporte público, né, essa mudança de, né, tá voltando para o Brasil, que porque o nosso transporte público não funciona, porque... Daí eu falei assim, peraí, quão não funciona? Deixa eu ver, né? E aí, assim, me surpreendi. Existem coisas pequenas que eu acho que é isso, da comunicação, e é isso que eu acho que a gente pode melhorar muito. Comunicar coisas óbvias e que não são comunicadas. Por exemplo, essa questão do... Você entra no ônibus, isso tinha lá na Inglaterra, assim, e isso é importante, quando você fala de muita gente, de manada, alguém tem que liderar e alguém tem que falar o que pode e o que não pode fazer. A gente acha que tudo é óbvio. Não, isso é óbvio. Mas não, as coisas não são óbvias para todo mundo. Por exemplo, você entra no ônibus e as pessoas ficam ali na porta ou na escada.
lá era assim, eles jogavam uma mensagem toda hora que travava alguém ali, porque é feito manada, né? Tem alguém na sua frente, você para e fica ali. E lá, assim, tinha uma mensagem, quando enchia, assim, eles falavam, olha, vá para o final do ônibus que tem lugar. E é incrível como aqui é isso, assim, as pessoas ficam paradas na porta antes da roleta, e aí, assim, vamos experimentar, vou passando, aí quando você passa da roleta, vai pro meio, tem onde sentar. Daí você fala, gente, tem que ter alguém aqui levantando a bandeirinha, olha, não pode ficar. E aí a mesma coisa na saída, sabe, de ficar gente na escada, travando. Não, tem que ter alguém, ou uma mensagem, enfim, falando, olha, não pode ficar nas portas. Lógico, às vezes a realidade do Brasil é diferente, às vezes está no sentido cheio. O metrô funciona exatamente muito bem. Milhões, quem é de São Paulo sabe, o metrô funciona. Até esses dias vi uma piada, eu preciso compartilhar, porque foi engraçadinho. Pode falar. Não, a piada não. Desliguei.